Olá, queridos catequistas, eu sou Giovana Farias e esse é o Catecast, o podcast do catequista. O 23º encontro, a presença do Espírito Santo na vida da Igreja. A apostila, nesse 23º e no 24º encontro, ela vai falar para nós sobre o Espírito Santo. Aqui, uma apresentação de quem é o Espírito Santo, essa terceira pessoa da Santíssima Trindade, que foi enviada para nos santificar. A leitura que a apostila traz é justamente a dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao 12, que é a passagem do Pentecostes. Então aqui, você vai ler a passagem com os crismandos e pode dar um contexto. O que aconteceu aqui? Jesus já tinha passado por toda a crucificação, morte e inclusive a ressurreição. Jesus já tinha se apresentado aos apóstolos, no corpo glorioso, ressuscitado, mostrando toda a glória dele, e prometido a eles o Espírito Santo, que não os deixaria só, que subiria para o Pai, mas que enviaria sobre eles o Espírito Santo, que é a vida da igreja, O Espírito Santo, ele é a alma, a força transformadora ou guia da igreja. Mas mesmo assim, como eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo, estes mesmos apóstolos que viram Jesus sendo crucificado, morto e ressuscitado, mesmo tendo visto a ressurreição, eles ainda estavam com medo. Porque imagine aí, se fizeram o que fizeram com Jesus, o que não iriam fazer com eles quando eles se decidissem a anunciar o Evangelho? Eles estavam com medo das perseguições, com medo da morte, com medo do sofrimento. Então eles estavam se escondendo, eles estavam acovardados. O que acontece? A passagem começa dizendo que eles estavam ali reunidos no mesmo lugar, Nossa Senhora reuniu os discípulos ali no mesmo lugar para que eles pudessem receber este Espírito Santo. Ela, que é a esposa do Espírito, já sabia ali dos planos, reuniu os discípulos, e quando eles estavam no mesmo lugar, veio do céu um barulho e um vento muito forte, encheu toda a casa e desceu sobre eles como em línguas de fogo. É muito interessante a gente perceber que o Espírito Santo, ele se revela durante se você ler a palavra de Deus, você vai perceber que o Espírito Santo, ele tem várias representações. Aqui é línguas de fogo, mas você já vê o Espírito Santo representado como uma pomba, como a água, um vento forte, uma brisa suave, e aqui é pelo fogo, línguas de fogo que desceram sobre os apóstolos. E depois que desceram sobre eles, foi lançado fora todo o medo, e eles se revestiram de coragem no anúncio do Evangelho. Eles, cheios do Espírito Santo, saíram daquele lugar renovados e agora dispostos, corajosos a entregar a vida, se preciso for, pelo anúncio do reino de Deus. O Espírito Santo é esse animador, é este santificador. Ele é essa nossa comunicação com o Pai. Ele é o Deus agente, Deus Pai Criador, Deus Filho Redentor, e o Espírito Santo é esse Espírito santificador que age no nosso meio. É por isso que é tão importante que nós sempre clamemos ao Espírito Santo, que nós sempre chamemos Ele para perto de nós, para que Ele possa conduzir as nossas ações, a nossa inteligência, nos ajudar a agir com coragem, com parresia, com ousadia, porque depois dessa experiência verdadeira com o Espírito Santo, os apóstolos saem de lá dispostos a evangelizar. Na verdade, eles já começam a evangelizar, porque a passagem vai dizendo que cada um foi falando em outras línguas e as pessoas iam escutando, e mesmo vendo que todos ali eram galileus, cada um conseguia escutar na sua própria língua e serem evangelizados, e aquilo ali ia causando confusão, perplexidade, mas também as pessoas iam ficando maravilhadas com o poder do Espírito Santo,
porque o Espírito, sendo Deus, pode todas as coisas. E aí eles ficavam perguntando o que significa isso. A gente está ouvindo, né, falar das maravilhas de Deus na nossa própria língua. É justamente isso que o Espírito Santo impele àqueles que se deixam ser conduzidos por Ele, que se deixam ser tocados por Ele. A evangelização. O Espírito, ele me impele a evangelizar. Quando eu experimento do amor de Deus, né, da taça transbordante do amor de Deus, eu já não aceito beber este amor de colherzinha, né? Eu quero tudo e eu desejo tudo, inclusive evangelizar, falar para as pessoas das maravilhas que Deus fez em nosso favor, deste amor de Deus que é perfeito, dessa misericórdia de Deus que é perfeita. Então, nós precisamos do Espírito para sermos evangelizadores. E o Espírito Santo, ele foi enviado a nós. Ele é derramado em nós. Basta que nós possamos pedir, né? Clamar, vem Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é justamente esse Espírito que dá vida às pessoas. Ele anima a igreja, anima a gente a continuar na missão de Jesus no mundo. Por isso que Jesus disse, olha, eu estou subindo aos céus, mas eu vou enviar o Espírito sobre vocês, para que eles lhe dêem essa coragem, essa ousadia de anunciar o Evangelho. E estamos aí, né, há 2000 anos, vendo essa alma da igreja agindo, né, nessa própria igreja, né? A festa do Pentecostes, ela faz nascer a igreja de Jesus. O Espírito, ele dá vida ao corpo, né? Ele dá vida à igreja, a igreja que é o corpo de Cristo, né? Cristo é a cabeça, nós somos os membros desse corpo, né? A igreja é esse corpo de Cristo e o Espírito Santo é esse Espírito que dá vida ao corpo, né? Então, foi porque estavam cheios do Espírito Santo que os apóstolos eles adquiriram essa nova compreensão de Jesus, de tudo que ele havia dito e feito, porque no próximo encontro a gente vai ver exatamente sobre os dons do Espírito Santo, né? Sobre como ele age, e uma das coisas que o Espírito faz é justamente trazer esta clareza, né? Muitas coisas que Jesus foi dizendo, você vai prestar atenção durante as passagens no Novo Testamento, que Jesus ia dizendo algumas coisas que os discípulos não conseguiam compreender. Mas quando o Espírito Santo veio sobre eles, deu esta graça do entendimento para que, além de eles conseguirem entender essa verdade, eles conseguirem também anunciar essa verdade. E é isso que o Espírito Santo faz até hoje. Ela transforma o coração humano, ele transforma o coração humano, ele possibilita esse recomeço de enxergar a vida com os olhos de Deus, com o olhar de Deus, né? Olhar para as coisas cotidianas da nossa vida com esse olhar de Deus, com essa coragem, com esse entusiasmo, com essa determinação para agir no mundo que vem do Espírito Santo, né? Que vem do Espírito Santo. A gente pode ver também no finalzinho aí da passagem que fala que enquanto uns estavam maravilhados, outros diziam caçoando, eles estão embriagados com vinho. Então, assim, sempre vai existir aquelas pessoas que se fecham à ação do Espírito Santo e que vão procurar sempre colocar dificuldade, que não vão se abrir ao Espírito e vão ser como esses que caçoavam da ação do Espírito. E é importante que a gente traga isso para a discussão aqui também, né? Que nós saibamos abrir o nosso coração para a ação do Espírito, para que a gente não seja como esses, né? Que olham a obra maravilhosa de Deus e ao invés de querer fazer parte dela, caçoam, né? Desdenham, não querem para si. E muitas vezes isso se reveste de orgulho, de prepotência, porque, por exemplo, quando nós dizemos que o Espírito Santo é a alma da igreja, aí você vai olhar para as falhas da igreja, né, para os limites, para os pecados, vai dizer como é que pode, né? Você dizer que a igreja é santa,
se tem tanta gente pecadora, se fulano faz isso, se está na igreja todo domingo, se ciclano faz aquilo outro. É justamente a postura daqueles que escolhem ficar de fora da graça, porque Cristo, durante todo o Evangelho, ele vai falar: eu vim para os pecadores, eu vim para a salvação dos homens, então só precisa de ir ao hospital quem está doente. Então, a igreja que é de Cristo, cuja alma é o Espírito, ela veio justamente para nos santificar. Ela veio justamente para aqueles que necessitam ser santificados. E quem necessita ser santificado? Os pecadores, que têm falhas, que têm limites, né? Que têm todas essas questões. Então, assim, a igreja ela é santa justamente porque a alma dela é o Espírito. E o Espírito, ele não para na nossa limitação, ele não para na nossa fraqueza, ele não para no nosso pecado. Ao contrário, ele nos ajuda a ir vencendo estas coisas e para nos conduzir à salvação que foi nos trazida por Jesus Cristo. Então, é importante que nós tenhamos sempre na mente e no coração a importância de clamar o Espírito Santo todos os dias da nossa vida, todos os momentos da nossa vida, em todas as ações que nós vamos tomar, o que nós vamos fazer, o que nós vamos falar, até a forma de pensar as situações. É bom que a gente clame o Espírito para que ele traga clareza e a gente possa sempre agir de acordo com o Espírito, para que dessa forma a gente seja mais feliz, tome decisões mais acertadas e, sobretudo, para que nós sejamos autênticos evangelizadores e missionários do Reino de Deus. Catequese de Crisma, mais que um compromisso, uma experiência real com o amor de Deus.